Olá, pessoal. Boa noite. Sou Gabriel Araújo, na nossa aula de Biologia para o PISM 2. Hoje é para a Zoologia dos Invertebrados, tá? E hoje nós vamos falar sobre os nematóides, ou nemateumintos, né? E a gente já viu que esse termo euminto, ele significa que é um verme, né? Então é um verme também, tá? Igual aquele que a gente viu na última aula, os plateumintos, que eram os vermes achatados, só que dessa vez são os vermes cilíndricos, tá? Alguém já viu um verme cilíndrico aí? Um verme parecendo uma minhoquinha assim, meio branco, provavelmente. Já vi, não. Então, ele dá essa. Ele dá doença em planta também, tá? A gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é uma raiz de uma planta que tem essas bolas, esses cistos aqui, que é a doença quando ela está contaminada com o verme. Tá? A gente vai ver isso lá para frente. Bom, para começar, eles são cilíndricos, tá? São alongados. A gente pode chamar eles tanto de nemateuminto quanto nematóide, porque esse termo nemato, significa filamento. Então, filamento é um fio, tá? Ele é um fio e é um verme, porque é um minto. Então, é um verme em forma de fio, tá? Cilíndrico. Eles são invertebrados, tá? Ou seja, eles não têm vértebra, não têm osso, não são segmentados. O que significa não são segmentados? Significa que eles não são igual a minhoca, por exemplo, que ela tem, né, os pedaços dela, né? Nós, por exemplo, nós temos um braço, temos a mão, a cabeça, né? Eles não. Eles a gente olha, no princípio parece tudo a mesma coisa, tá? Mas não é bem assim. A gente vai ver que cada pedaço é um pedaço, tá? Mas na hora que olha assim, ele parece tudo a mesma coisa. E aí eles podem ter a vida livre, ou seja, eles vão andando por aí, tá? Seja na terra, seja na água, ou então eles podem ser parasitas, tá? Viver dentro de organismos, tá? Se alimentando, na maioria das vezes, do sangue ali, ou do sangue, ou então dos próprios compostos, assim, que a gente vai digeriu ali, né, já ficou aquele bolo fecal, ele pode se alimentar daquilo também. Tá? E eles são pluricelulares, ou seja, eles não são formados por uma célula só, tá? Eles são formados por várias células. Essas células fazem os tecidos, e esses tecidos fazem os órgãos. Tá bem? Então, eles têm órgãos também. Bom, só para a gente lembrar aqui onde que a gente está, né? A gente já viu ali as esponjas, né? Vimos os quinidários, vimos os vermes chatos, né? Achatados, os plateumintos. E agora a gente está aqui, ó, nos vermes que são cilíndricos, tá? Os nematóides. Que aí qual que é a grande diferença deles aqui em relação aos plateumintos, né? Que a gente viu da última aula. A grande diferença é que eles têm aqui, ó, aquela cavidade no corpo, tá? Eles não têm o corpo todo preenchido, não, tá? Eles têm o que a gente chama de pseudoceloma, tá? Só para a gente lembrar aqui o que é isso. Ó, o pseudoceloma, se a gente fizer um corte ali no meio dela, um corte transversal, e aí, é tipo cortar o dedo assim, né? A gente pegar, cortar e olhar assim, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que eles têm a parte de fora, né? A ectoderme, que é a pele, tá? Eles têm a mesoderme ali, que é o tecido do meio, tá? E eles têm aqui, ó, essa cavidade, essa parte que está em branco aqui, ó, tá vendo? Pseudoceloma, que é a parte que ela vai dar origem aqui, ó, aos órgãos, tá? Tá aqui, ó, desenvolvimento dos órgãos das vísceras. Além disso, ajuda no transporte, tá, de substâncias e também como um esqueleto, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar uma minhoca, por exemplo, que ela é meio molenguinha assim, é por causa disso que ela é molenguinha. Ela tem um líquido ali, tá, dentro desse pseudoceloma e aí esse líquido ajuda ela a se movimentar também, tá? Por isso que ela tem aquela textura. E, bom,
Por que é pseudoceloma? É pseudo porque ele é quase um celoma, tá? Isso a gente viu ali lá na aula das esponjas, tá? As esponjas são acelomadas. A gente viu que o pseudoceloma, ele tem aqui, ó, de um lado ele tem a mesoderme e do outro lado ele tem a endoderme, tá? Esse é o pseudoceloma, cada lado é um tecido, diferente do celoma verdadeiro, que é tudo em volta dele aqui, ó, é esse vermelhinho, a endoderme, tá bem? Basicamente isso. Bom, então aqui, ó, a gente vê os diferentes tipos deles, tá? Ele pode ser de vida livre, tá? Podem sair nadando por aí ou andando na terra. A terra só se ela tiver úmida, tá? Eles precisam dessa água ali, da umidade, para eles poderem fazer as trocas gasosas deles. Não só gasosas também, mas as excreções, né? Das substâncias ali venenosas deles, entre aspas, né? De amônia, compostos amônicos, né? Bom, ou eles podem ser parasitas também, tá? Tá aqui um caso de uma planta sendo parasitada, tá? A raiz dela fica toda assim cheia de bolinhas, de cistos, que são as estruturas que eles fazem ali para se defender e para meio que morar ali dentro mesmo, tá? E aí a gente tem dois principais exemplos aqui, tem outros também, mas a gente tem dois principais que são mais conhecidos, que são as lombrigas, tá? Alguém já ouviu falar de lombriga? Já. Já, o que você sabe de lombriga, Ana Luísa? As lombrigas, elas são esses vermes, né? E aí, o que que acontece? A gente pega ela quando a gente bebe uma água contaminada, tá? Alguma coisa assim, o pessoal até fica com isso, um verme. Aí fica com a barriga cheia d'água, né? Tanto que é um dos nomes dele também, é a barriga d'água. E, na verdade, não é que tá cheia d'água, é que tá cheia de verme, tá? E de líquidos ali também. Então, a gente vai ver o que que é isso, que a gente às vezes a pessoa fala, você tá com lombriga, né? Porque não para de comer, tá sempre com fome. Por quê? Porque as lombrigas, elas ficam ali dentro da gente, tá? Comendo. Tipo assim, a gente fez a digestão aqui no estômago, beleza. Aí na hora que passou pro estômago, foi a lombriga, catou, comeu aquilo ali, não deixou pra gente. Então por isso que a gente fica com fome. E tem a silostoma também, a silostomíase, que é outro tipo de verme, tá? A gente vai ver mais pra frente aqui. Então, continuando sobre os vermes ainda, sobre o modo de vida aqui no sistema digestório deles. Bom, eles são os primeiros animais, gente, que a gente conhece, que eles têm ânus, tá? São os primeiros que têm aqui, ó, boca e ânus. E isso significa o sistema digestório completo, tá? O que a gente viu até agora, lá para trás, eles tinham um sistema digestório incompleto, né? Eles não tinham ânus. Ou seja, eles se alimentavam pela boca e eles excretavam aquilo que sobrava pela boca também. Agora aqui não, tá? Agora aqui neles, o alimento chega pela boca, tá? Ele vai ser digerido aqui, tem o estômago, a faringe, vai chegar no intestino e vai ser absorvido. E o que sobrar ali, ó, sai embora pelo ânus, tá? Então, isso é uma vantagem muito boa, porque ela consegue ficar se alimentando o tempo todo, né? Não precisa de se preocupar com saída das coisas ali pela boca. E, e também faz com que seja mais eficiente a digestão, tá? Porque cada pedacinho ali do intestino vai absorver um tipo de nutriente. Então, vai
faz uma absorção mais eficiente, tá, do alimento ali. Bom, eles têm aquela simetria bilateral, tá? Ou seja, se a gente olhar assim, a gente não sabe o que é direita e o que é esquerda, é tudo a mesma coisa, né? Eles são simétricos, igual nós também, tá? Se a gente cortar aqui no meio, a gente tem um lado e o outro, tá? Isso simetral, dois lados. E, bom, eles têm também aqui uma película que é essa cutícula aqui, tá vendo? Essa partezinha meio, não sei se vocês conseguem ver daí, tá meio pequena. É só pontinha mesmo, essa parte meio amarela aqui, na borda dele mesmo. Que é o que é uma cutícula que protege eles, tá? Porque você pensa, ele passa ali no estômago, passa no intestino, passa, anda debaixo da terra. Então, assim, é um bicho que tem que ter uma proteção, né? Até para poder deslizar ali no meio do ambiente que ele tiver. A cutícula ajuda ele. Tá? Vocês já viram que minhoca é escorregadia? Não sei se alguém já pegou a minhoca na mão. A minhoca é escorregadia. É por causa de cutícula assim também. Tá? E não são exatamente músculos mesmo, né? Mas já é aquele tecido mesoderma que faz a contração, que faz ela mexer. Tá? Então aqui a gente está vendo nesse GIF, ó, uma imagem dela contraindo. Tá vendo? Ó? Aqui esse azul é o impulso nervoso, vai passando, ó, o impulso vai contraindo. Mexe para a esquerda, e para cima, para baixo, e por aí vai. Bom, eles podem se alimentar, gente, de carne, tá? Eles podem ser carnívoros mesmo. Eles podem ser herbívoros, tá? Se alimentar de plantas, é o caso daqueles que a gente viu ali nas raízes das plantas, né? Ou eles podem ser hematófagos. Hematófagos é que se alimenta de sangue. Ou seja, ele fica ali, ou ele fica no próprio vaso sanguíneo mesmo, ou ele pode ficar no intestino ali, furar o intestino e ficar ali. Tá? Também acontece. Livre, né? Aqueles que ficam andando pela terra, pela água, eles podem se alimentar ou de anelídeos pequenos. O que são pequenos anelídeos? Anelídeo, gente, é o caso de, por exemplo, da minhoca. Tá? Então, elas podem comer, por exemplo, filhote de minhoca. Pode. Pode comer plantas, comer algas, fungos e outros micro-organismos, né? Qualquer coisinha menor que ele ali, se é vivo, ele acaba comendo. Quem come terra é mais minhoca mesmo. E, bom, eles têm aqui a excreção também dos compostos com amônia, né? Que eu falei que são tóxicos. Então, por isso que eles precisam estar num ambiente mais fluido, mais líquido, mais úmido ali, tá bem? Aí eles excretam geralmente é pela pele mesmo, tá? Eles têm estruturas específicas para isso. Igual a gente viu ali nos plateumintos, né? Eles tinham ali a célula flama, que era um quase um rim, assim, um projeto de rim, né? Eles têm isso também. Eles não têm rim, não, tá? Mas eles têm um rim primitivo, tá? Que ele vai começar a ter a função de rim, tá? Que é exatamente essa de filtrar ali os compostos amônicos, tá bem? Compostos nitrogenados, na verdade, não só amônicos. Todos que têm nitrogênio ali. O nitrogênio em excesso ele é tóxico, né? A gente precisa dele, tá? Toda proteína, por exemplo, tem nitrogênio, mas ele é tóxico em excesso, então tem que tomar cuidado, tem que dar um jeito de expulsar ele do corpo também. Bom, é igual nos plateumintos, tá? Eles não têm um órgão específico para respiração ou para o sangue mesmo, tá? Eles não têm vaso sanguíneo, tá? Por isso que serve ali aquele celoma, por exemplo. Tá? Aquele celoma, lembra que a gente viu para o transporte de substâncias? Pois é, serve ali também. Tá? Ele que é no celoma que pode passar todas as substâncias e todos os alimentos dele. Tá bem? Depois que ele fez a digestão, claro. É aqui, ó, troca gasosa pela pele mesmo, tá? Tecido de difusão, o que, que é? Ele só vai perdendo aí os gases e absorvendo também, né? Fazendo a troca, né, dos gases pela pele mesmo, normalmente. E as células absorvem diretamente ali, tá? Não tem uma estrutura específica para isso, um órgão específico assim só para isso não tem.
E eles podem ser tanto aeróbios, tá? O que é aeróbio? É um bio, né? Bio é uma vida e aer vem de ar. Então, uma vida do ar, né? Uma vida que sobrevive ali na presença do oxigênio. Ou eles podem não sobreviver, tá? Em lugares com oxigênio. Que aí são os ambientes anaeróbios, tá? Aqui, geralmente, olha só, eles têm uma mudança, inclusive, tá? Os vermes adultos, eles não suportam oxigênio, tá? São anaeróbios. E as larvas de vida livre, elas fazem respiração, tá? Elas respiram de forma aeróbia, com oxigênio, tá bem? E o sistema nervoso deles é igual a gente tinha visto ali nos plateumintos, tá? A mesma coisa. Tem aqui, ó, o gânglio no meio, perto da cabeça ali, tá? Que aí é como se fosse um cérebro, entre aspas, tá? Não é um cérebro, é só um gânglio. É bem mais simples do que um cérebro, mas é ele que faz essa função do controle ali, né, do organismo em si. E aí ele tem dois feixes de nervos, tá? Tem um nervo que passa no dorso, ou seja, nas costas dele, tá? E ele tem um outro que passa ali no ventre, na barriga dele. Então, é um por cima, um por baixo aqui, ó. Passou um pelo dorso, um outro pelo ventre. É isso. Tá? E é por causa deles que ele consegue se locomover, tá? Que passa o impulso nervoso, aí nisso eles contraem o músculo ali e aí consegue andar, então. Bem. Alguma dúvida até aqui, gente? Cauã, não. Então, beleza, eu vou seguindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fala aí, tá? Não fica guardando dúvida, não, hein? Vamos para frente, então. Tá aqui, tá um caso do verme na plantação, que, que ele dá esses cistos. Aqui é uma raiz, tá? De uma planta, aqui tá a parte verde da planta. Aqui é a raiz, vocês estão vendo que ela tá toda cheia de bolinhas, assim, né? Isso aqui são os cistos dos vermes, tá? E é muito difícil, gente, tratar uma planta que está com verme. A gente não trata, não. Infelizmente, tem que matar a planta mesmo. De preferência, até queimar ela, tá? Porque também não adianta a gente secar a planta e deixar ali, porque eles voltam para a terra e começam a contaminar outras plantas também. Então, é uma coisa bem complicada, tá? De tratar, assim, quando uma planta tem verme. E aí isso faz o quê? Isso dá problema na planta. Ó, isso aqui é uma imagem um pouco confusa, né? Mas foi a que eu encontrei aqui para a gente poder ver isso melhor um pouco. Olha só, eles não precisam necessariamente de ficar na raiz, tá? Eles podem ficar nas folhas e nas frutas também. Então aqui, ó, tá aqui na folha, por exemplo, ela vai dando esses cistos, tá? Esses cistos são isso aqui, ó. É um monte de cabelinho que vai saindo, e aí esses cabelinhos eles fecham, tá? Eles fazem ali uma estrutura de proteção, tá? Então ele fica ali, só de boa, se alimentando da planta, tá? E a mesma coisa pode acontecer nas frutas também, tá? Aqui as frutas machucadas por causa deles. Batata, ó, pode acontecer, isso é coisa de verme, tá? Bom, com relação à reprodução, com eles não tem muita regra, não, gente. Eles podem ser, olha só, eles podem ser tanto dioicos, ou seja, o macho é um e a fêmea é outro, ou eles podem ser monóicos, ou seja, os dois sexos estão no mesmo indivíduo ali, ó. É um só que é tanto macho quanto fêmea, é hermafrodita, tá? E pode ser que nos casos que existe um macho e uma fêmea, aí cada um é de um jeito. Tá? A gente está vendo aqui, olha só, o macho, ele geralmente é menor, tá, do que a fêmea. O macho é o de baixo aqui, tá? Esse escrito está um pouquinho para cima, mas é o de baixo aqui, tá? Olha só, ele é menor geralmente e ele tem aqui ó, essas espículas,
que é como ele vai fazer para se reproduzir. E a fêmea, ela é maior, mais comprida, e ela tem essa boca trilabiada aqui, ó. Vendo? São 3 lábios que ela tem aqui, ó. Então, beleza. Existe, então, um macho e uma fêmea, ou então existe um só que é hermafrodita. Hermafrodita, tá? Acontece. E aí tá aqui, ó. Quando eles são hermafroditas, eles podem fazer tanto autofecundação, ou seja, é ele mesmo cruzando com ele mesmo, ou então ele pode fazer a fecundação cruzada, que aí é um hermafrodita, vai, cruza com outro hermafrodita, e aí os dois são fecundados, tá? Tanto um quanto o outro, os dois são fecundados, tá? Também é possível. E aí isso quando tem a fecundação cruzada é muito bom porque muda o gene deles, né? Eles podem ter variabilidade genética e serem mais resistentes ali ao ambiente. Quando é autofecundação, só ele com ele mesmo, não muda material genético, então não é tão positivo em termos da resistência dele, tá? Da variabilidade genética. Bom, agora a gente vai aqui para as doenças, tá? Causadas por eles, que é uma das partes mais importantes aí, segundo o PISNE, tá? Começando aqui pela ancilostomose. A ancilostomose tem esse nome porque ela é causada pelo ancilostoma, tá? É o nome dele ali, ancilostoma duodenale, é o nome desse verme, tá? E ele causa um outro nome aqui para ancilostomose, ou ancilostomíase, é o amarelão, tá? O amarelão, não sei se alguém já ouviu essa história, mas tem até a história do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem um personagem que é o Jeca Tatu, tá? O Jeca Tatu, ele é um típico personagem da roça, tá? Que anda descalço. E como ele anda descalço, ele pega esse verme pelo pé mesmo, tá? Esse verme ele fica ali no chão, na terra. Aí na hora que a gente pisa descalço nele, ele pode entrar pela pele mesmo, tá? Nem precisa de ter machucado, nada. Ele entra furando a pele mesmo. E aí ele faz o quê? Ele basicamente, gente, fica sugando a gente. Ele vai ali pro nosso intestino, tá? E chegou no intestino, ele fica se alimentando. Então tá aqui, ó, só pra gente ver, ó. Aqui o pé, tá? A larva, ó, chegou, furou o pé. Aí no que ela foi pro pé, ela pode ir aqui para 3 lugares, olha só. Ela pode ir pro intestino, tá? Ou então, elas podem ir pro coração ou para os pulmões, tá? Isso até elas chegarem no intestino. O intestino é o lugar que elas gostam mesmo de ficar, mas enquanto elas não acham o caminho, né, que elas não têm um mapa do nosso corpo, elas podem chegar ali no coração, no pulmão, e pode dar problema, tá? Vocês pensam, um bicho que fica ali vivendo dentro da gente, né, no pulmão, no coração, a gente não consegue respirar direito, o sangue não bate direito. Então, e também no intestino, se ele estiver no intestino. Tudo que a gente come é ele que absorve, não é bem a gente. Então a gente vai ficando cansado, né? Vai ficando fraco. Então é isso que acontece, tá? No caso do amarelão. Por isso que até aumentei esse negócio aqui, ó, pra gente ver melhor. Que é isso que acontece, tá? A gente fica meio amarelo, fraco, cansado, assim. E aí tá aqui, ó. Esse aqui é o Jeca Tatu. Aí ele tem até a história aqui, ó. Jeca, por que não trabalha? Você pode ver, ele está todo desanimado ali, né? Aí ele fala, ó, não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na carcunda, palpitação, uma canseira que não acaba. Aí ele responde aqui, ó, sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofre de amarelão. Ó, no sangue e nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie, ou seja, eles ficam ali morando dentro da gente, né? Essa bicharia, ó, te faz papudo, feio, molengo e inerte. E aí tá aqui, ó, o que causa, né? Ó, perda de apetite, você fica sem vontade de comer, fica cansado, com dor no abdominal, você pensa, um monte de bicho vivendo ali, né? Como é que fica? Sugando,
fica inflamado, né? Pode até dar infecção também. Dependendo do nível de infecção ali, pode dar náusea, vômito, diarreia. Essa diarreia pode ou não ter sangue, tá? E anemia. Anemia é baixo oxigênio e baixo ferro. Tá? Baixo ferro no sangue e, consequentemente, baixo oxigênio. Tá? E aí tá aqui, ó, a gente trata ele. Ó, como é que a gente ajuda a resolver ele? Primeiro, a gente não andar descalço no chão, né? Porque se o chão for um lugar contaminado, como é que a gente sabe que é um lugar contaminado? Olha só, ele não tem um outro hospedeiro, tá? É só a gente mesmo. Então, um ambiente que não tiver as pessoas, por exemplo, defecando ali, vai ser um ambiente tranquilo para pisar, tá? Não tem problema. Agora, se for um ambiente que tem as pessoas defecando ali, aí já pode ser problema, porque a larva, o ovo, tá aqui, ó, a gente defeca o ovo, ele se desenvolve no solo e a larva entra, tá? Então pode ser que tenha a larva ali, aí pisou, deu problema. Então aqui entra também, né, aquelas medidas de prevenção. A mesma coisa que a gente viu lá para as outras verminoses também. É o quê? Lavar, né, a mão antes e depois no banheiro para a gente não se alimentar daquilo também. Né, lavar os alimentos, porque às vezes, por exemplo, uma folha, né, que estava ali no chão, alface, alguma coisa assim, e a gente vai comer, e aí ela estava contaminada, o verme está ali. Então, sempre buscar lavar as coisas, tá? É cuidado de higiene mesmo, tá bem? Bom, o próximo caso aqui é a lombriga, tá? Essa aqui, vocês podem ver, ó, tem uma régua aqui, ela é até maior do que isso aqui, tá? Eu já li ali que pode ter caso dela chegar a 20 centímetros, ficar ali grandona dentro da gente. Vocês imaginam um bicho desse tamanho morando na gente, né? Não é só pequenininho, não. Então é o caso da lombriga, tá? Que também pode ser chamada ascaridíase por causa do nome aqui dela, tá? É Ascaris lumbricoides. Tá? Esse é mais fácil de lembrar, né? Ascaris lumbricoides, lumbricoides já vem lombriga, né? Aqui, ó, ele só tem um único hospedeiro, tá? Isso que significa monoxênico, tá? Mono, um, xênico, hospedeiro. Então, só tem um hospedeiro. E a contaminação, gente, acontece aqui, ó, pela ingestão de ovo e larva. Tá? Aqui, ó, ingestão. Esse aqui não tem nada a ver com a pele, ele entrar na pele necessariamente, não. Tá? É a gente ingerir mesmo. Então, ó, verdura, legume e água. Prestar muita atenção, lavar sempre, porque a gente não sabe se teve contaminado. Tá? Lembrando, ele contamina com um esgoto que está ali perto, tá? Com uma pessoa que defecou ali, não teve os cuidados devidos de higiene. Às vezes, uma mão suja, né, que foi ali, foi no banheiro, não limpou a mão, não lavou a mão e aí pegou na comida. Então, ficar muito esperto com isso, gente. Lavar a mão, lavar os alimentos, tá? E a água também, tá? É importante a gente saber também de onde que vem a água, não sair bebendo qualquer água que tem por aí. Porque as águas, elas podem sim ter vários organismos ali que podem causar doenças, tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó, os ovos, tá? Que alguém defecou ali. Eles vão se dividindo ali dentro, ó, vai ficando maduro, tá vendo? Aí tá aqui o ovo ainda. É o ovo que fica ali. Até pode ser a larva também, tá? Mas geralmente é o ovo mesmo que a gente ingere. Aí foi, ingeriu ali, né? Seja por um alimento contaminado, uma água, alguma coisa assim, uma mão suja, ingeriu. No que ingeriu, ele vai ali pro intestino, tá? Aí no que chegou no intestino, tá aqui, ó, tem um macho, tem uma fêmea, porque aqui, ó, aqui não é só um bichinho que vai dar, não, tá? Aqui você não come só um ovo, você come vários ovos, que estão tudo junto ali, né? Então,
E lembrando, né, pode também ser hermafrodita. Então, mesmo que seja hermafrodita ali, comer um já é suficiente para estar contaminado. Então, o que acontece? Esse bicho chega ali no intestino, chegou ali, gente, ele começa a se multiplicar, tá? Porque ele está ali, um ambiente tranquilo, protegido e com alimento, tá? Ele tem um alimento que é a gente que come, a gente que digere e ele que se alimenta, tá? Então ele está lá sugando a gente. Então ele vai multiplicando. No que ele vai multiplicando, ele começa a ter tanto, mais tanto, gente, que ele às vezes fica até muito apertado para ele ali, ele começa a procurar outros cantos, tá? Então pode também ir para o pulmão, pode ir também, ó, gente, até para a boca, tá? Eu já ouvi relato de gente que tinha lombriga saindo pela boca. É complicado, tá? É coisa séria mesmo. E aí nisso, tá aqui, ó, um bolo, tá vendo? Ó? São vários. Isso aqui provavelmente veio da mesma pessoa, tá? Veio do mesmo lugar, para estar todo mundo junto assim. Então, assim, é muito verme que pode estar dentro da gente. Por isso que a gente fica ali com a barriga d'água também, né? Barriga cheia ali. Ô, gente, desculpa, eu tô falando da barriga d'água, mas eu tô confundindo. Essa aqui não é barriga d'água, não. Barriga d'água é a esquistossomose lá de trás, né? Aquela doença do caramujo. Vocês desculpa aí, tá? É de plateuminto, não é neumatelminto. Tô confundindo aqui. Essa aqui é só a lombriga mesmo, tá? Não é barriga d'água, não. Bom, e aí o que a gente pode fazer, né? Para poder prevenir, para poder tratar? Gente, sempre que a gente está falando de verme, é vermífugo, tá? É tomar vermífugo, mas lembrando que a gente não pode sair tomando assim à vontade, né? É bom ter um acompanhamento médico para o médico receitar aquele vermífugo que seja ideal, tá? Outra coisa, saneamento básico. A gente tem que cobrar isso do governo, tá? Tem gente que vive em condições assim muito perto do esgoto, tá? E essas situações assim é muito fácil de ficar doente, tá? Porque você imagina uma cidade toda mandando ali as fezes para o mesmo esgoto e o esgoto indo parar perto da sua casa e se alimentando daquilo, não pode plantar uma horta ali porque contamina também. Então, é isso, a gente tem que cobrar do governo, tá? É obrigação do governo dar o saneamento básico. Então, tem que ter essa parte de cobrar os direitos também, tá? Isso é questão de saúde pública. E aquela história toda lá da higiene pessoal, tá? Lavar a mão, lavar fruta, lavar verdura. Se for uma água aqui, ó, se for uma água que você não conhece, que ela não é tratada, você pode ferver ela também, tá? Deixa um tempinho ali fervendo. Ela deve matar também, tá? Os parasitas, as bactérias também, a maioria, pelo menos. Então são algumas medidas que a gente pode fazer, tá? Também dá certo colocar água sanitária, tá? Tem aquela receitinha da água sanitária, se não me engano, é uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Aí você mistura, deixa ali uns 15 minutos, tá? Pode colocar as verduras ali, e aí depois você lava com água normal e tá tudo certo. Bom, a próxima, oxiurose, ou oxiuríase, tá? O nome do verme que causa ela é o Enterobius vermicularis, também chamado de oxiurus, tá? Ele fica aqui, ó, no intestino grosso, tá vendo esse amarelado aqui, ó? Lembrando, a gente tem o intestino delgado, que é esse em azul, tá? E a gente tem o intestino grosso. Então ele fica nesse aqui, no grosso, no amarelo, tá? Ou seja, ele já fica ali até mais perto ali da região anal, tá? Tanto que ele faz isso aqui, ó. O homem hospedeiro definitivo, né? E ele deposita ali ó, os ovos na região anal, provocando coceira, tá? Então, às vezes você está percebendo, começou a coçar, 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 não para de coçar.
fica esperto que pode ser que tenha oxiurus ali, tá? E aí, nesse caso, é tomar vermífugo, tá? Aquela história toda ali mesmo. E o quanto antes, tá, gente? Não fique esperando muito, não, porque ele pode dar problema, tá? Pode multiplicar muito, pode chegar no nível de começar até a sair verme pelo ânus. É melhor não passar por isso, né? Então, vai, procura um médico que possa te oferecer ali um atendimento, né, para poder tomar um vermífugo. Tá? Tá aqui, ó. Transmitida, ó, a partir do contato direto, tá, dos ovos no ambiente com o hospedeiro. Aí aqui é pela boca, tá? É ingestão também. É aquela mesma história, tá? De lavar as coisas, lavar a mão, saneamento básico, cuidado com a água que bebe. É a mesma coisa, tá? E aí aqui, ó, ele dá também um sintoma que é o prurido anal, tá? Que aqui é a coceira, mas não é só a coceira, não. Pode ter ali até um pouco de sangue, um pouco de pus, tá? Pode acontecer. Aqui, ó, causa danos na parede intestinal. E esses danos, às vezes, dá sangue, dá náusea, dá vômito. Então, ele pode ser complicado também. Tá? Então, tá aqui, ó. Saneamento básico. Aqui, ó. Coçando aí, ó. Que ele começa a coçar, tá vendo? Então, esses verminhos aqui, ó. Saneamento, higiene, tá? E aí aqui ele tem um caso um pouco mais específico, tá? Em relação aos outros, porque o que que acontece? Como ele fica logo ali na saidinha do ânus, às vezes acontece dele soltar os ovos e os ovos irem para a roupa, tá? Então, por isso que é muito importante lavar muito bem a roupa íntima, tá? Cueca, calcinha e até calça mesmo, bermuda também, tá? Roupa de banho, toalha, roupa de cama também, tá? Porque às vezes os ovos ficam ali. Então tem que fazer esse processo de limpar melhor, tá? De preferência até com água quente, que aí já ajuda a liberar logo. E aí tá aqui, ó, troca diária, tá? Não sei se é muito possível de fazer assim essa troca diária, né? Porque troca diária demanda que esteja todo dia limpando, tal, né? Mas assim é o melhor jeito, tá? De não contaminar é fazendo isso, tá bem? Até aqui, gente. Alguma dúvida? Como é que tá indo aí? Ana Luísa, tranquilo? Então, beleza. Gente, se vocês puderem ir até fazendo ali aquele esquema, né, que eu estou falando desde as aulas da botânica ali, de ir anotando esses nomes e montando uma tabela, é um bom jeito de estudar, tá? Porque é muito nome, esse negócio de doença, de verme, é muito nome mesmo. Mas o importante é a gente lembrar isso, assim, quais que são, né, os quais que são de verme, quais que são de bactéria e tal, e saber, ó, verme, é vermífugo, não é antibiótico, tá? É verme, é vermífugo. E higiene, tá? Higiene básica, assim, e, e cuidado, né, com a água, enfim, com os alimentos, tá? E aí é isso, entender os nomes também. Eu sei que é muito nome, é um pouco complicado às vezes, mas a gente vai pegando, assim, tá? Se fizer um esforcinho, dá para ir. Bom, agora tem outra aqui, ó, que é a filariose. Filariose, ela também é chamada de elefantíase. Alguém já ouviu falar de elefantíase? Já viu algum caso? A Luísa já ouviu falar, né? Você já viu alguma imagem, Ana?
A elefantíase, ó, já é meio estranho, né? Fica, por isso que tem esse nome mesmo, elefantíase. A gente vai mostrar uma imagem, tá, mais para frente. Então tá aqui, ó. Ele é causado por um verme também, tá? Nematóide é verme. E tem esse nome aqui, ó. Wuchereria bancroft. Wuchereria bancroft. Tá? Ser humano hospedeiro definitivo. Porém, esse aqui, ó, esse é um que a gente tem que prestar atenção, que ele tem um outro hospedeiro ali, tá? Ele tem um hospedeiro que é esse mosquito aqui, tá? É o Culex, é o gênero Culex, tá? É o nome desse mosquito aqui, ó. E aí, o que que acontece? Ele faz, então, uma parte do ciclo de vida dentro da gente e outra parte dentro do mosquito, tá? Ou seja, ele tem um ciclo de vida heteroxênico. Hétero é diferente, cênico é hospedeiro, ou seja, ele tem um hospedeiro diferente ali também, tá? Tem mais de um. Beleza. Como é que acontece isso aqui, gente? É assim, esse verme, ele não fica tanto no intestino, não, tá? Ele fica principalmente nos capilares. Tá? Os capilares não é o cabelo, não, tá? Ele não fica no cabelo, não. O nosso sangue, as nossas veias, as artérias, na verdade, né, principalmente, o que acontece? Elas saem do coração mais grossas ali, né? E vão ficando mais finas conforme elas vão chegando para longe. E aí chega em um ponto que elas são tão finas, mas tão finas, que elas são chamadas de capilares, tá? Porque lembram fio de cabelo, de tão finos. E aí eles ficam bem ali, tá? É o nosso sistema linfático, que a gente chama, e que faz a linfa, né? A linfa do sangue. Então, o que acontece? Tá aqui uma pessoa contaminada, tá? A pessoa está contaminada, ela vai ser picada por um mosquito, tá? Tá aqui, ó, o mosquito adquire a larva pela picada. Então, o mosquito pegou a larva ali, vai, voou, seguiu o caminho dele, tranquilo. Aí a larva se desenvolve dentro do mosquito mesmo. Aí depois o mosquito foi e picou outra pessoa. No que ele pica outra pessoa, ele transmite ali, ó, as larvas, tá? Aqui, ó, uma macho e uma fêmea. São duas diferentes. Aí elas são produzidas, aí então eles cruzam ali, tá? O macho e a fêmea. Lembrando, eles ficam ali nos capilares, tá? Eles não vão para o intestino, para o pulmão, eles ficam nos capilares. E aí o que que acontece? Ali estando, eles vão se reproduzindo, vão formando então as novas larvas. E aí pode acontecer a mesma coisa, né? Do mosquito vir, picar, levar e tal, beleza. Agora, pode acontecer também o seguinte: pode acontecer dele começar a sair dali. Porque pensa, é uma família de vermes, né? Vai só crescendo. E o capilar é fininho, né? Você pensa do tamanho de um cabelo, né? Então é fininho. Então ele tem que sair dali, né? Para procurar um ambiente mais agradável para ele. Então tá aqui, ó. Ele começa a migrar. No que ele migra, ele pode ir para a mão, pode ir para o pé, pode ir para a barriga, para os órgãos genitais, pode ir para a perna. E aí nisso, gente, acontece aqui, ó, por isso que a gente chama de elefantíase, tá? Porque a pessoa fica parecendo um elefante mesmo, fica toda inchada mesmo. Essa aqui ainda está um caso assim relativamente mais tranquilo, tá? E que ainda tem uma possibilidade de voltar ao normal. Agora, tem caso que não dá. Tá? Tem caso que tem até que amputar o membro, dependendo. Bom, o que ele causa na gente, né? Ele causa ó, febre, alergia, obstrução dos vasos linfáticos. Então, como ele chega a obstruir, né? O que é obstruir? Ele tampa, ele entope esses vasos, ali para de fluir, tá? Tudo que tiver que fluir, todos os fluidos que tiverem que fluir.
Então, como parou, fica ali parado, né? Parou, fica parado. Pior que porque não tem outro caminho. Então, vai acumulando líquido, tá? Aí tá aqui, ó, quando o verme está adulto, formação de edema, de inchaço, tá? Nas regiões endócrinas. Regiões endócrinas, gente, tem relação com as glândulas, tá? As glândulas que a gente tem, eles ficam ali, elas incham também, tá? E aí, gente, como é que a gente faz? Para matar o verme é uma coisa. A gente pode tomar vermífugo. Ok, funciona. Agora, o verme não vai sair de lá sozinho, né? Ele morreu, mas ele continua lá, o corpo dele. Então, o que que acontece? Acaba que a gente tem que fazer um tratamento para poder drenar ele, tá? O que que acontece? Pode ser tanto uma drenagem mesmo com agulha, tá? Chegar, enfiar uma agulha com uma seringa e puxar aquele líquido que está ali. Ou então, pode ser até com massagem, tá? Com movimento, porque quando você vai movimentando, aquilo ali vai fluindo também, tá? Vou fazer uma massagem para ir empurrando, favorecendo, né, o fluxo ali dos fluidos, tá bem? Também, às vezes, é necessário, se tiver já num caso que ainda dá para fazer isso. Agora, tem casos que chega que não dá mesmo não, tá, gente? Que tem que amputar porque chega a comprometer os órgãos, tá? Então é coisa séria. E aí aqui é aquilo, né? Ele não fica no intestino, então não é questão de sanitário, necessariamente. Agora, ele tem um vetor, né? Que é o mosquito que carrega ele. Então, o que a gente faz? A gente pode combater o mosquito. Tá? Isso funciona. Então, evitar água parada, né? É poder matar mesmo o mosquito na hora que vê ele ali. Tá? Isso também. E tomar o vermífugo para poder matar os vermes, para ele não continuar multiplicando. Temos também a larva migrans, o bicho geográfico, né? Aquele bicho que foi lá, estudou geografia, né? E fica fazendo mapa na gente. Tô brincando, ele não estudou geografia, não, eu acho. Mas é aquilo, ó, ele entra ali pela pele mesmo, ó, ele fica fazendo um caminho aqui, ó. Isso aqui é tudo caminho dele. E eu já vi, tá? Já tive a oportunidade de ver que se você olhar de perto, dá até para ver onde que ele está ali. A gente vê esse caminho vermelho e vê um pouco mais nítido um bichinho branco ali, então você consegue ver, tá? E aí uma das formas de tirar ele é até com uma agulha, tá? Você pode, se chegar a enxergar ele, você pega ele com uma agulha e arranca ele. Também funciona, tá? Ele acontece aqui é o seguinte, ele entra na nossa pele e fica ali, ele não entra muito mais profundo, não. Só que por onde que ele entra, né? Pela pele, beleza, mas a pele onde, né? Pisou em alguma coisa, né? Então tá aqui, ó. É aquele que vem, por exemplo, quando a gente está numa areia, né? Porque ele, na verdade, ele é um parasita de gato e cachorro, tá? Tá aqui, ó, gato e cachorro, tá vendo? Então, é um parasita deles, é um verme deles mesmo. Então, por isso que a gente tem que dar remédio de verme para os cachorros e gatos também, tá? Porque tá afetando os bichos, beleza. Mas uma hora que o cachorro ou o gato defecou ali, que ninguém tirou o cocô dali, que ficou ali parado, essa larva ela vai ficando ali no ambiente, no solo. Então, você pisou descalço, ela contamina, tá? Aí é isso, ela fica só ali na pele mesmo, vai ser mais tranquila, tá? E fica ali. Eu acho que ela chega até a morrer sozinha, tá? Acho que nem precisa de remédio de verme no caso humano, tá? No caso do humano, que fica só na pele. Agora, caso de bicho, aí tem que dar o remédio de verme mesmo, tá? Então, por isso que a gente busca, né, quando passeia com o cachorro, por exemplo, retirar as fezes dele dali, né, pôr numa sacolinha,
cuidado com o ambiente e cuidado com a saúde das pessoas dali também, tá? Dar remédio de verme para eles e higiene também, né? Porque aqui ele passa no intestino do cachorro, passa pelas fezes, então é aquilo, né? Não vai, por exemplo, pegar o cocô do bicho e não vai lavar a mão. Não, tem que lavar a mão, né? E o bicho também, né? Porque ele se contamina também. Então, cuidar dele também. Bom, a última aqui é a tricocefalíase, tá? É essa larva aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o ovo dela, tá? Que fica ali. É um verme também, tá? Desses cilíndricos, nemateuminto. E aqui, ó, ele não tem hospedeiro intermediário, tá? É só a gente mesmo, só o ser humano. É esse ser aqui, ó, Trichuris trichiura, tá? Trichuris trichura. E é a mesma coisa, tá? A gente se alimentando da ingestão do ovo, tá? Aí é aquilo, é a mesma coisa que eu tô falando esse tempo todo aqui, tá? É higiene, cuidar da água, cuidar do alimento, lavar a mão, tudo isso, tá? Então, ó, fezes contaminadas, contaminou, levou a boca e pegou. Bom, pegou, ele chegou no intestino. Chegou no intestino, desenvolve. Aí tá aqui, ó, 90 dias. Aí dá os vermes adultos. Aí acasala. Aí dá novos, e vai crescendo, né? E aí, gente, eles ficam principalmente ali, ó, no seco, no colo e no reto. Vamos voltar aqui para a gente lembrar que partes que são essas. Eu devia ter posto uma imagem ali, mas eu não pus. Desculpa aí, tem que voltar aqui, ó. O seco, o colo e o reto. Tá? Ou seja, é nessa parte final aqui também do intestino grosso. Tá? O seco é a parte que desce, o colo é essa voltinha aqui, e o reto é a parte reta final aqui. Beleza? Que vai direto para o ânus. Ou seja, é aquilo, já é mais para o final, já fica perto da região anal também. Tá? E aí tá aqui, ó, na maioria dos casos não tem sintoma, você nem percebe que ele está ali. Porém, quando ele começa a multiplicar muito, tem vários ali, aí a gente começa a perceber, ó, começa a ter sangue ali nas fezes, diarreia, reações alérgicas, emagrecimento, insônia, irritabilidade, anemia, danos nos tecidos, e por aí vai. Tá? Então, começou a perceber, gente, começou a perceber, por exemplo, fezes com sangue, já fica esperto que pode ser, tá? Uma coceira, um desânimo, fica esperto que pode ser, procura um médico, tá? E bebe água, tá? Beber água também é sempre importante, buscar subir a imunidade, tá? Porque às vezes nós mesmos podemos dar conta deles, às vezes não precisa do remédio de verme, mas muitas vezes precisa também, né? Que a nossa imunidade também não é tão boa assim, então vai tomar esse cuidado. Então tá aqui, né? Higiene. Tudo que a gente está falando aqui é doença e higiene, tá? É isso, lavar a mão, saber cuidar do saneamento, lavar os alimentos, tá bem? São medidas que dão certo. E no caso ali da elefantíase, matar o mosquito também, né? Evitar de deixar a água parada e ele bota ovo. Beleza, galera? Tem alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Não tá? Nenhuma dúvida, Ana Luísa? Então tá, então beleza. Então aqui tem uma questãozinha, tá, que eu trouxe que caiu no PISME em 2018. Tá? Só fazer ela mesmo e a gente já libera. Tá escrito aqui, ó, questão 8.
Após um levantamento da saúde da população em um município brasileiro, a equipe municipal de saúde identificou um aumento considerável dos casos de parasitoses. Tá? Assim, foi sugerido ao prefeito a implementação das seguintes medidas para controlar essas parasitoses, além do tratamento das pessoas doentes. Tá? Então é aquilo, tem que tratar quem está doente e além disso tem que fazer o controle. Tá? Bom, tá aqui, ó, número 1. Instalação de telas nas portas e janelas residenciais. Número 2. Implantação de um programa de inspeção sanitária nos matadouros e açougues do município. E número 3. Realização de uma campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos em lagoas. Beleza, isso. Aí aqui ele pede para a gente associar, né, essas medidas com as doenças que elas ajudam a prevenir. Vocês conseguem ler aqui? Quer que eu leia as alternativas ou vocês mesmos leem? Tem que relacionar uma doença para cada método aqui. Alguém tem algum palpite? Cauã, letra D. Alguém marcaria alguma diferente do Cauã? Pois é, isso aí mesmo. É a letra D. Por quê? Bom, a gente já pode ver aqui, ó, logo de cara, a esquistossomose. Está falando aqui, ó, de banho de lagoa, né? Banho de lagoa tem relação ali com a doença do caramujo, a esquistossomose, que é a barriga d'água. Tá? Aí ele fala aqui, ó, dos matadouros, tá? De açougues. É a teníase, né? Porque é a tênia que dá na carne, né? Na carne que a gente come. Agora, poderia ser outras também, né? Poderia ser, por exemplo, a outra aqui, a ancilostomose, né? Qualquer outra dessas que está em relação com o intestino, pode ser também, tá? Agora, o negócio que aqui eles falaram do açougue especificamente, né? Então, tem relação com a carne direta. Então, por isso que seria a teníase. E aí não deixa sobra aqui, ó, a doença de Chagas. Tá? Doença de Chagas está aqui, ó, instalação de telas nas portas e janelas. Doença de Chagas a gente viu ali, né, que é aquela transmitida pelo barbeiro, que cresce o pulmão, cresce o coração, tá bem? Então, é barbeiro, é um mosquito também. Agora, também seria útil, tá, para filariose, tá, que é do mosquito também, do outro pernilongo.
Também daria certo. Beleza, pessoal? Então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente fica por aqui hoje. Agradecer a atenção de vocês, a participação. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Estão liberados quem quiser ir, já vou encerrar a gravação aqui. E estou aí se tiver alguma dúvida.